doença inflamatória intestinal, nem todos os procedimentos de tratamento implicam a terapêutica medicamentosa. Por vezes, há necessidade de intervir cirurgicamente. São situações específicas em que a equipa e a pessoa com doença tomam a decisão de abrir um tubo do aparelho digestivo para que seja mantida a comunicação com o exterior. A isto chama-se ostomia e implica muitas vezes a extração parcial ou total do intestino, criando-se um estômago que liga a extremidade do intestino à pele. Nestes casos, é então aplicada uma bolsa de colostomia para recolher as fezes. É uma intervenção que obriga à presença de um cirurgião na equipa que trabalha a doença inflamatória do intestino e que pode ser um elemento muito importante na explicação do procedimento e no futuro da vida da pessoa ostomizada. A ostomia é um procedimento cirúrgico que gera muita angústia no momento de tomar a decisão. Na colite ulcerosa pode ser uma solução, quer seja através da remoção parcial ou total do intestino. A presença do cirurgião e do gastroenterologista é essencial, porque começa aí uma nova vida e há muito para conhecer. Dr. Pedro Correia da Silva, muito obrigada por estar connosco no canal da APDI. É um gosto tê-lo aqui. Vamos falar de ostomia e vamos falar de colite ulcerosa e doença inflamatória intestinal em geral, mas mais particularmente colite ulcerosa. A ostomia na colite ulcerosa é uma inevitabilidade ou nem por isso? As doenças inflamatórias e intestinais necessitam muito menos de intervenção do cirurgião do que era costume. Foi um costume de dezenas de anos. Eu lembro-me que nos anos 80, quando trabalhei em Inglaterra, o gastroenterologista, por exemplo, que seguia um doente com doença inflamatória numa enfermaria, levava ao cirurgião e ia passar a visita e dizia: olha, nós vamos fazer-lhe este tratamento assim, 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 mas se as coisas correrem mal, está aqui a cavalaria. E se for necessário, nós chamamos este senhor, que é fulano de tal, e que terá que intervir. Portanto, de facto, felizmente, pela evolução da farmacologia e do conhecimento, enfim, destas doenças que infelizmente ainda não se conhecem tanto como nós gostaríamos, foi sendo cada vez menos necessária a cirurgia. Na colite ulcerosa, talvez até mais do que na doença de Crohn, apesar dos grandes avanços e da esmagadora maioria dos doentes nunca precisarem de cirurgia, sim, há muitas vezes um momento em que a cirurgia é necessária. Por duas razões. Primeiro, porque há sempre o risco de haver uma evolução aguda e em que a inflamação atinja os plexos musculares, sim, a zona muscular da parede, criando situações dramáticas chamadas megacolontóxicos, ou mesmo a inflamação não conseguimos controlar por meios médicos a inflamação e haver uma degradação do estado geral do doente, sim, tão grande que é obrigado a chamar a cavalaria. Ao contrário da doença de Crohn, a colite ulcerosa, como o nome indica, embora tenha muitas parecenças, é uma doença só do cólon. Claro. E isso tem um aspecto agradável e um aspecto desagradável. O aspecto agradável é que, se nós tirarmos o cólon, a doença fica resolvida. Claro. Enquanto que a doença de Crohn, que atinge todos os segmentos do tubo digestivo, desde a boca até ao ânus, nós não podemos tirar todos os segmentos do tubo digestivo, desde a boca até ao ânus, e portanto há sempre possibilidade de haver recorrência ou persistência da doença de Crohn. A colite ulcerosa é passível de ser tratada com uma remoção do território afetado. Infelizmente, isso passa muitas vezes por o segmento de tubo digestivo, que é o intestino delgado, imediatamente a montante do cólon, ser trazido à parede, definitiva ou temporariamente. Claro.
É aí que eu queria chegar. Qual é, de facto, porque é que muitas vezes se faz a remoção parcial e noutras vezes a remoção não é parcial, é praticamente definitiva, não é? Quando há uma indicação cirúrgica na cólite ulcerosa, a remoção do território cólico deve ser total. Deve ser sempre total. É possível, desde, enfim, dos anos 70 do século passado, construir uma bolsa que substitui à custa de intestino delgado a ampola retal e ligar essa bolsa ao canal anal, fazendo com que o doente passe a ter um trânsito intestinal, enfim, não é um trânsito intestinal normal, mas um trânsito intestinal através de um orifício anatomicamente pré-existente. Claro. E não ser obrigado a ficar com uma terminação anómala do intestino delgado. E há também situações em que é reversível, Dr. Pedro. Como é que isso... Porquê? Porque quando nós tentamos, e consegue-se muitas vezes, ou quase sempre, fazer a colectomia total, a protocolectomia, portanto retirar todo o reto e o intestino grosso e formar a bolsa com a porção terminal do intestino delgado e levá-la lá embaixo, essa bolsa tem uma cicatrização frágil. Sim. Durante um tempo em que é prudente não deixar que as fezes passem por lá. Okay. E então aí nós usamos o artifício que é trazer um segmento de intestino delgado a alguns centímetros a montante da bolsa à parede e, portanto, deixamos a bolsa sossegada, sem trânsito fecal, e nessa altura, durante uns meses, até termos a certeza de que a bolsa está completamente cicatrizada e bem, encerra-se a ileostomia e as fezes passam a preencher a bolsa e a sair através do ânus, o que é uma melhoria em termos de qualidade de vida, quanto mais não seja psicológica, muito significativa. Mas é interessante, porque se há uma coisa que, de facto, os doentes com doença inflamatória têm medo, é da ostomia. À partida, ninguém quer fazê-la, digamos assim. Depois, talvez, depois de a ter feito, se calhar, a coisa até entra num caminho de se pensar que, de facto, foi um benefício. Mas à partida não, há sempre aqui um medo subjacente, não é, doutor? Há um medo daquilo que é desconhecido, não é? E da degradação da autoimagem que, quando lhes é proposto uma cirurgia destas, é óbvio que o doente fica perturbado. Mas deve ser ouvido, não deve? O doente deve ser ouvido. Tem de ser ouvido. Tem que se explicar, e tem que se explicar exatamente se é definitivo, se não é. Tem que ser estudado em equipa multidisciplinar, claro, com enfermeiros estomoterapeutas, que devem, com ele, planear a localização exata em que o intestino vai chegar à parede. Porque isto não é uma localização que possa ser determinada na sala de operações. Nós, quando estamos deitados, ficamos até muito contentes porque parecemos mais magros do que somos na realidade, não é? Mas, é essa a posição e o aspecto que o cirurgião tem do doente quando o está a operar. E pode calcular mal a localização da ostomia, fazendo com que a vida daquele doente, que deveria ser coincidir com a construção da ostomia, o fim, ou pelo menos um alívio enorme das suas queixas, a vida passa a ser um inferno. Um inferno. Então, o que me está a dizer é que a relação gastroenterologista com o cirurgião e doente, este trio, é essencial. A relação do gastroenterologista com o cirurgião é essencial, até porque hoje em dia a indicação cirúrgica é posta em conjunto e é muito posta naquela base que eu contava, sim. De dizer, se isto correr mal, está aqui a cavalaria, claro, e eles vão entrar e vão resolver isso. Nós não o deixamos morrer. Claro. Isto é no fundo, o que quer dizer. Mas mais do que a relação com a gastroenterologia, no planeamento da cirurgia e no sucesso em termos de qualidade de vida,
a colaboração da enfermagem com a especialidade de estomaterapia é absolutamente essencial. E eu trouxe aqui uma coisinha. Isto é um estoma, não é? Agora imagine, o estoma é colocado aqui. E eu consigo perfeitamente, de manhã, quando me levanto, ir à casa de banho, lavar-me, como outra noutra situação qualquer, não é? Porque foi planeado e viram que sou barrigudo e que o sítio mais confortável era esse. Agora, eu estou a operar um doente e, sem perceber que o doente tem esta barriga que eu tenho, ponho-lhe o estômago aqui. Ali. Fica mais difícil. E transformo-lhe a vida no inferno. E ponho-lhe o estômago aqui, na zona em que o sinto ainda pior. Portanto, é absolutamente essencial a colaboração com a enfermagem de estomaterapia. E depois, em termos de preparação, e isto são doenças que muitas vezes afetam gente jovem. Sim. Não é? E há muito estigma ligado a todo este processo, estigma, não é? Que serei eu capaz de ter uma relação sexual normal? Será que a minha companheira ou o meu companheiro vai-me aceitar desta forma, não é? O relacionamento, a sintonia da enfermagem de estomaterapia com as pessoas desta maneira, a cumplicidade que se cria pelos muitos casos e um tipo de intimidade que eu acho que muitas vezes os médicos não conseguem estabelecer. E isso foi um avanço enorme na correção do tratamento dos doentes de doença inflamatória, a colaboração da enfermagem. Dr. Pedro, agradeço-lhe imenso ter estado connosco no canal da APDI, muito obrigada. Muito mais e ficávamos os dois. Muito obrigada, muito obrigada. Quando recebes a notícia que a melhor solução é a ostomia, é como uma bomba que cai na tua cabeça. Tens que ter calma e falar com o teu médico e o cirurgião que te vai operar. Eles são o teu elo mais forte neste processo. Depois, reúne a família e fala abertamente. A informação tem aqui um papel primordial. A tua vida não termina devido à ostomia, apenas começa uma nova fase. E se tiveres dúvidas, contacta a APDI. Não estás sozinho, estamos cá para isso.